2 Timóteo 4, 9. Procure vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônia, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto por conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos e séculos. Amém. Saúda a Prisca, a Áquila e a casa de Onesífero. Erasmo ficou em Corinto, quando Trofimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te enviou saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Glória a Deus. Querido, esse texto da palavra de carta de Paulo a Timóteo conta alguns detalhes do que Paulo estava sentindo e mostrando também, olha para mim, como os seus discípulos estavam vivendo. Aqueles que andavam com Paulo, aqueles que caminhavam com Paulo. Então, Paulo estava mostrando o que muitos estavam vivendo, o que muitos aconteceram com ele, e mostrando também como nós deveríamos viver o nosso discipulado, a nossa vida de discípulo, a nossa vida daquele que anda com Deus, daquele que anda com aqueles que Deus escolheu. Fala para o teu irmão, você é discípulo. Olha para ele, você é discípulo. Ou você é discípulo de homens e mulheres de Deus, ou você é discípulo da televisão, dos filmes de Hollywood, dos videogames e de muita gente errada por aí. Querido, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é o seguinte: ou você está sendo influenciado por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu coloquei atrás uma frase no Face, né? Ande com aqueles que têm o Espírito Santo, né? E é bem isso. Ou você está sendo influenciado com aqueles que têm o Espírito Santo, ou você está sendo influenciado com aqueles que não têm Deus no coração. Ou você está sendo influenciado por um ou por outro. Essa história de que você diz que ninguém te influencia é um engano seu. Porque nós somos seres, o ser humano, Deus criou, somos seres sociais, somos seres de relacionamento, somos seres influenciados pela cultura, pela educação, pela política, pelo trabalho, pelas pessoas. Você decide quem te influencia. Então você é responsável pelo tipo de influência que está acontecendo na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Vira para o teu irmão e fala assim: você é responsável pelo tipo de influência que você está recebendo na tua vida. Porque você decide com quem você anda, de quem você recebe, de quem você tem aprendido.
Amém? Meu querido, quanto do teu coração você está disposto a caminhar com homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado na tua vida? Quanto que o teu coração ele está disposto a abrir mão e deixar o Espírito Santo usar as pessoas que Deus colocou na tua vida? Quanto que o teu coração ele está disposto a abrir mão dessa proteção que você tem de falar das tuas fraquezas, da sua intimidade, dos seus erros, da sua vaidade para aqueles que Deus tem colocado na tua vida? Quantos, meu querido, do teu coração você está disposto a se submeter à liderança do Espírito para cuidar de você? Quanto do teu coração você está disposto a seguir alguém e caminhar junto com ele? Essas são as perguntas que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para a igreja, como tem falado comigo. Quanto do meu coração eu estou disposto a ser influenciado por pessoas que Deus tem levantado? Eu vejo nesses dias que essa geração ela é muito independente. Nós somos muito independentes. Nós não temos compromissos muitas vezes, ou não honramos esses compromissos, né? Muitas vezes nós não queremos caminhar de 2 em 2, porque se você caminhar de 2 em 2, aquela pessoa que está caminhando junto com você vai saber da tua vida. E mais do que isso, você deveria abrir a tua vida para ela, se você está caminhando de 2 em 2. Eu vejo que nesses dias nós estamos vivendo uma geração que ela não quer abrir mão das posições, das suas opiniões, das suas verdades, do seu comportamento, para aprender com aqueles que estão querendo ensinar algo de Deus. Eu vejo nessa geração que muitas vezes a gente se justifica demais. A gente tem sempre uma justificativa para algum ato que a gente praticou. E aí a gente resiste em ouvir e praticar. Mas eu sinto quantas pessoas são assim, muitas vezes eu sou. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus está levantando uma geração que quer andar aprendendo as coisas de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero declarar que aqui, meu querido, Deus está levantando um povo para andar, para aprender, para ser mudado, para ser transformado pelas coisas de Deus. Você pode dizer amém? Querido, eu vou mostrar para você que é muito melhor você ser dependente, e é muito melhor você andar de 2 em 2 do que você andar sozinho. O Salmo 133 fala assim: "O quão bom e quão amável é andar os irmãos em unidade." Então não é sozinho, é em unidade. E no final do Salmo ele fala assim: ali, onde? Em você? Não, na unidade. Ali o Senhor derrama sua bênção e vida para sempre. Quem quer ser abençoado por Deus? Quem quer receber muitas coisas de Deus, diga amém. Então vira para o teu irmão e fala assim: para de andar sozinho. Querido, Deus quer nessa noite falar uma coisa para o teu coração. Para de ser independente. Comece a ser dependente. Querido, deixa Deus usar os vasos dele para curar você. Deixa Deus usar os vasos dele para transformar você. Deixa Deus usar para te ensinar a ser homem e mulher segundo o coração de Deus. Deus não vai mandar um anjo para te ensinar. Aprenda uma coisa com isso. Isso vai tirar uma verdade do teu coração. Deus não vai mandar um anjo para te ensinar. Deus vai mudar um ser humano para te ensinar, cheio do Espírito Santo.
Então, se eu sei disso, se eu aprendi isso, eu preciso parar de colocar barreira na minha frente e começar a aprender a andar junto, a compartilhar. Sabe, Deus, meu querido, Deus quer usar pessoas saradas para curar você. Quem quer receber cura aqui, diga amém. Sabe, Deus quer usar pessoas maduras para fazer você crescer. Dá um cutucão na pessoa que está do teu lado e fala assim: você é grande, hein? Você tem bastante idade, hein? Mas é uma criançona na presença de Deus. Fala para ele: você precisa crescer, meu irmão. Sabe como é que eu provo que você é uma criançona na presença de Deus? É só perguntar para os casais. Chegar para o teu marido e falar assim: e aí, como é que é a tua esposa? Quando você deixa alguma coisa errada fazendo assim, como é que ela faz? Pastora, derruba a casa, me xinga, me fala a coisa. É uma criança. Não aprendeu ainda que a briga, a raiva e que a verdade falada com raiva nunca prospera. Olha para mim. Enquanto você ficar falando todas as verdades que tem que ser falada na cara do teu marido ou na cara da tua esposa, ele nunca vai mudar. Mas no dia que você parar de brigar, parar de falar, parar de ranhetar e colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu creio que o meu marido vai ser transformado pelo Senhor, aí você vai começar a crescer. Você pode dizer amém? Querido, Deus quer usar pessoas sábias no Espírito para te ensinar. Deus quer usar pessoas edificadas no Espírito para te ajudar. Deus quer usar pessoas moldadas no Espírito para te ajudar a caminhar. Então, quando você entende isso, a primeira coisa que você precisa fazer: eu não quero andar mais sozinho. Não quero andar mais sozinho. Eu preciso aprender com alguém. Eu preciso caminhar com alguém. Eu preciso andar com essas pessoas. Eu e você não podemos andar sozinho. Fala comigo assim, bate no teu peito e fala assim: para de andar sozinho. Fala: eu preciso parar de andar sozinho. Amém? Abra a tua Bíblia, meu querido, em Mateus capítulo 7. Não saia de Timóteo aí, não fique com o dedinho marcado aí. Quero te mostrar dois textos que provam o que Deus está querendo falar com você nessa noite. Mateus capítulo 7, versículo 22. Abre a tua Bíblia. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 22. Quero que você entenda o que o Espírito Santo vai falar com você. Olha só. Versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Querido, esse texto aqui está dizendo o seguinte: que Deus, olha para mim, Deus te deu, através do nome de Jesus, autoridade e poder para profetizar. Amém? Deus te deu esse poder, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade também para você, em nome de Jesus, repreender todo demônio, todo mal, e para que ele saia. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade para você orar sobre os enfermos, eles serem curados, serem transformados, grandes maravilhas acontecerem. Deus te deu autoridade através do nome de Jesus, de tudo isso daí. Mas eu quero dizer uma coisa: que os grandes milagres de Deus não acontecem aqui. Os grandes milagres de Deus não acontecem aqui. Essas grandes manifestações do poder de Deus, de profetizar, de curar, de fazer, expulsar demônios, é bênção. Mas os grandes milagres de Deus não acontecem aqui. Volta lá em Timóteo, capítulo 3. E eu quero mostrar para você onde estão os grandes milagres de Deus. Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 10. Abre a tua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Diz assim: tu, porém,
seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Querido, esse texto aqui, a palavra está dizendo de duas pessoas, de Paulo e de Timóteo. Não está falando de Fernando, nenhum de nós aqui. Aqui está falando de Paulo e de Timóteo. O exemplo que Deus está dizendo. E ele está usando dois, não um, mas duas pessoas caminhando juntos. E aqui ele está dizendo o seguinte, que quando duas pessoas caminham junto, o que acontece? Eles começam a aprender. Olha um milagre aí. Eles começam a caminhar. Olha outro milagre aí. Eles começam a tomar decisões em direção a Deus. Olha outro milagre aí. Eles começam a agir pela fé. Eles começam a ter longanimidade, que é uma equação de paciência, esperança e bondade. Eles começam a viver amor. Eles começam a perseverar em todas as dificuldades. Olha o milagre aí. Eu quero mostrar para você que aqui estão os grandes milagres. Aqui estão os grandes milagres. Meu querido, entenda uma coisa. Em nenhum momento eu estou dizendo que você não precisa profetizar. Pelo contrário, você tem que profetizar muito. Profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério. Profetiza todo dia. Libera a palavra, é bênção. Em nenhum momento eu estou falando que você não precisa de libertação. Claro que você precisa. Se você está passando por esse processo, você precisa de libertação. Você precisa ficar livre desse mal. Em nenhum momento eu estou dizendo que você não precisa de cura. Grandes maravilhas. Precisa. Mas eu quero dizer para você que os grandes milagres de Deus acontecem aqui. Em 2 Timóteo 3,10. Sabe por quê, meu querido? É aqui, quando você anda no ensino, no procedimento, no propósito, na fé, na longanimidade, no amor, na perseverança. É aqui que acontecem os grandes milagres de Deus. Sabe por quê, meu querido? Olha para mim. Porque aqui nós deixamos de ser meninos e se tornamos maduros. Nós deixamos de ser aqueles meninos que qualquer coisinha tira a tua paz. Qualquer coisinha você abandona Deus. Qualquer coisinha você briga com Deus. Qualquer coisinha você coloca o dedo no Deus e fala assim: tu não prometeu? Cadê as coisas que você prometeu? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino birrento. Isso é coisa de menina birrenta. E é aqui, meu querido, no andar, no proceder, no aprender, no ensinar, no ter fé, no amor, que você sai de ser menino e se torna maduro. Mas, querido, é aqui que você deixa de ser covarde, meu querido. E começa a chegar para outra pessoa que você anda junto e fala assim: olha aqui, ó, eu vou te falar. Olha, eu fiz isso, eu não presto mesmo. Mas até ontem, ninguém sabia como é que você era, porque você tinha essa casca de corajoso e tudo certinho. Mas no momento que você fala assim: eu vou arrancar isso e vou mostrar, eu vou andar, porque eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser transparente. E aí que em dois você abre o teu coração. Você para de ser covarde, meu querido. Tem muito crente covarde, porque tem medo. Eu vou abrir meu coração, eu vou falar das coisas íntimas minhas. Então sofre, meu querido. Fica sofrendo. Fica lá sofrendo. Fica lá pagando o preço, revoltado com Deus e na tua covardia, porque Deus não tem prazer no covarde. Deus tem prazer naquele que é corajoso. Abre o coração e é tratado. Você pode dizer amém? É aqui, meu querido, em 2 Timóteo, que você deixa de ser orgulhoso e você abre mão do que você sabe para viver o que estão te ensinando. Porque o orgulhoso é aquele que fala assim: eu já sei isso, ninguém precisa me ensinar. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Eu já aprendi isso, não precisa ser ensinado. Isso é orgulho. Eu conheço muitos homens de Deus. Eu estava dando testemunho outro dia para uma pessoa aqui. Lá no Paraná tinha uma igreja muito grande. E tinha o pastor da igreja, um homem muito simples, que nem teologia, que nem faculdade tinha. Um homem muito simples, já de uns 45, quase 50 anos.
mas igreja grande. E alguém chegou perto dele e falou assim: nossa, que legal, quantas pessoas ali limpando a igreja. Olha aquele senhor de cabeça branca ali, ele deve ter uns 60 anos. Olha que legal, ele lá limpando o banheiro, muito bom. E aquele pastorzinho virou para eles e falou assim: você sabe quem é aquele senhor de cabeça branca, que você falou que tem quase 60 anos ali limpando o vaso sanitário e o banheiro da igreja? Ele falou: não, é o general do exército aqui do Paraná, da parte do exército aqui. Ele é general aqui. Ele tem um exército inteirinho debaixo da autoridade dele. E ele sai de lá. Ele sai de lá e vem aqui honrar a Deus. Com tudo que ele sabe de armamento, de ciência, de matemática, de tudo que eles são preparados, ele vem aqui, cada rodinho, e vem aqui limpar. E quando chega perto de mim, me ouve. E o pouco que eu sei ensinar, o pastor falou, ele pega e coloca em prática na vida dele, na casa dele, no casamento dele. Por isso que ele está sendo abençoado. Sabe, meu querido, aqui a gente deixa de ser orgulhoso. Vira para o teu irmão e fala assim: para de ser orgulhoso. Fala assim: enquanto você achar que sabe, Deus não pode ensinar nada para você. Aqui, meu querido, nós deixamos de ser carnais. Olha para mim, não perde isso que Deus está falando com você. Nós deixamos de ser carnais. Sabe por quê, meu querido? Nós entendemos que ninguém vive sem uma cobertura de Deus na tua vida. Porque andar sozinho é coisa de carnal, mas andar debaixo de cobertura é coisa espiritual. Você pode dizer amém? E nós deixamos também de viver na sala de Deus. Meu querido, isso é uma coisa que eu não quero mais, é ficar na sala. Tem muito crente sentado no sofá de Deus. Ai, glória a Deus, eu estou aqui sentado no sofá de Deus, assistindo a televisão dele. Eu não, meu querido. Eu quero ir lá para o quarto da intimidade. E é aqui, meu querido, é aqui que você entra na intimidade com Deus. Quando você anda de 2 em 2, quando você caminha com gente que te cobre, quando você caminha para aprender, para ter fé, para receber direção, para ser longânimo, para amar, para perseverar e para mudar a tua direção. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Essa é a introdução da palavra, amém? Agora nós vamos começar ela. Vai lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:9 que a gente lembra. O apóstolo Paulo começa a mostrar como nós devemos ser, como pessoas que querem caminhar junto com outras pessoas. Como eu e você deveríamos ser quando a gente quer seguir junto. Você quer ver uma coisa que eu provo para você, que andar junto com outras pessoas, quando a gente aprende a ser discípulo, como a gente não erra. Faz uma perguntinha para o teu irmão que está do teu lado. Quando você deixou de compartilhar com alguém suas dúvidas, fala para ele. Quando você deixou de colocar em prática conselhos, quantas encrencas você entrou na tua vida? Fala assim: quanto você apanhou no teu casamento? Quantos namorados fizeram mal para você? Quantas pessoas magoaram você? Quantas dívidas você arrumou? Por isso eu aprendi uma coisa com Deus: Jesus não andava sozinho. Jesus não andava sozinho. Por que você quer andar? Jesus arrumou 12 para estar com ele. E quando ele estava mais sofrendo, ele falou assim: Pedro, Tiago e João, vem cá junto comigo. E ali ele chorou sangue, mas tinha 3 do lado dele. Nem na cruz ele estava sozinho. Então por que você quer sozinho? Ah, pastor, eu quero andar sozinho porque é o seguinte: já fui muito magoado, xingado, caluniado. Agora ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não se abro com ninguém, porque o dia eu fui abrir com alguém, a cidade inteira ficou sabendo, é um fofoqueiro. Verdade. É por isso que aquela frase que eu coloquei no Face é de Deus: anda com quem tem o Espírito Santo. Não anda com quem tem espírito porcaria. Repete comigo: eu quero andar com quem tem o Espírito Santo, não espírito porcaria.
Amém? Glória a Deus. Querido, Paulo nos ensina algumas coisas de ser discípulo. Eu quero que você aprenda isso. Primeira coisa, meu querido, para você ser um discípulo, para receber as maravilhas de Deus, você tem que dar prioridade a andar junto com pessoas. Para você ser um discípulo, para receber as maravilhas de Deus, você tem que andar junto com pessoas. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Paulo não queria estar sozinho. Paulo não queria andar sozinho. Paulo não queria nem estar preso sozinho. Então ele nos ensina uma coisa, meu querido: para você ser discípulo, você tem que andar junto com outras pessoas. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Repita para a pessoa que está do teu lado: não anda sozinho. Fala mais uma vez. Fala de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Pega na mão dela. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Fala mais alto. Amém. A Bíblia diz que quando a gente pratica as coisas bastante, a gente aprende, né? O aprendizado é assim, né? Então, meu querido, aprenda isso. Quando você for escovar os dentes de manhãzinho, olha para o teu espelho e fala assim: não anda sozinho. Quando você for tomar banho, olha para o espelho de novo e fala: não anda sozinho. Até você aprender a não andar sozinho. Segundo, meu querido, está aqui no versículo 10. Olha só. Ser discípulo, meu querido, é você receber as maravilhas de Deus quando você vigia sempre e não haja independente, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Olha só o que diz aqui. Todos esses que eu vou ler aqui eram discípulos de Paulo. Versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi andar sozinho. E se foi para Tessalônia. Crescente foi para Galácia, foi andar sozinho. Tito para Dalmácia, foi andar sozinho. Paulo também tinha aqueles que queriam andar sozinho, mas eles foram, o problema era deles. Cada um responde por si. Mas aprende uma coisa: ser discípulo, para receber as maravilhas de Deus, você tem que vigiar. Porque nós temos a mania de querer andar sozinho. Por isso que você precisa vigiar. Você tem que aprender a ser dois. E não é só depender, é ensinar. Você precisa andar dois para depender de pessoas, mas tem pessoas que vão depender de você. Não deixa ela sozinha também não. Amém? Quem já teve filhos aqui, levanta a mão. Bebezinho. Quando o teu filho tinha 1 mês, um bebezinho, tinha 1 mês, 2 meses, você falou assim: ganhei uma viagem para Rio de Janeiro, vou viajar, vou deixar meu filho com a empregada. Você fez isso? Por quê? Não, você não fez isso porque ele dependia de você, não. Você não fez isso nem porque ele tinha que mamar. Você fez isso porque você amava ele. Então você não quis deixar ele sozinho. Então não anda sozinho. Vigia, senão você vai deixar a tua vida com a empregada. Olha só o que diz o versículo 11. Ser discípulo, meu querido, é receber as maravilhas de Deus quando você gera vínculo de intimidade com aquelas pessoas. Olha só o que diz aqui, versículo 11, olha que lindo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, porque é muito útil para o meu ministério. Meu querido, Paulo estava preso. Sabe o que Lucas fez? Lucas falou o seguinte: vamos trazer nos dias de hoje, vai. Vamos trazer para os dias de hoje. Lucas foi lá na delegacia, virou para o delegado e falou o seguinte: doutor, eu quero ficar lá na cela com meu irmão Paulo. Mas você não precisa, você não é condenado, ele que está condenado. Eu quero ficar lá.
fica lá, aí de noite eu posso até sair, dormir, se não puder ficar, mas eu quero ficar lá. Ele estava junto. Querido, vínculo de intimidade. Você precisa ter vínculo de intimidade. Crente, olha para mim, crente casado que não quer ajuda no casamento vai ter dificuldade. Crente solteiro que não quer conselho no seu andar por aí vai se estrepar. Então você tem que gerar vínculo de intimidade com algumas pessoas. Versículo 12, meu querido. Ser discípulo, meu querido, é receber as maravilhas de Deus quando pela obediência você abre mão do teu melhor para abençoar os outros. Você já fez isso? Sabe, quando você está andando com alguém, muitas vezes você, em vez de você ser abençoado, você resolve abençoar. Quando você está tendo um vínculo de intimidade com alguém, aquela pessoa te ouve, você ouve aquela pessoa, você caminha junto. Muitas vezes você abre mão de coisas suas para abençoar aquela pessoa. Aqui diz que Paulo abriu mão de um discípulo dele para abençoar outro lugar. Aqui diz o versículo 12: quanto a Tico, mandei para Éfeso. Paulo podia falar assim: fica aqui que eu estou precisando de você. Eu estou muito precisando de você, mas Éfeso está precisando mais. Tico, vai lá. Eu estou te enviando, eu estou te dando lá para eles. Muitas vezes, meu querido, para você ter esse vínculo, para Deus operar milagre na tua vida, você tem que às vezes abrir mão de você para abençoar. Isso acontece muito no casamento. Mulher, para de ficar exigindo, cobrando as coisas do teu marido. Abençoa ele. Às vezes tira de você para dar para ele. Honra as coisas dele. Marido, em vez de você ficar cobrando tudo que você está cobrando da tua esposa, honra ela. Coloca ela acima de você. Dê o melhor para ela. Porque você dando o melhor para ela, você vai receber o melhor para você. E não é com cobrança. Porque quem ama não cobra, quem ama dá. Você pode dizer amém? Jesus cobrou alguma coisa de vocês? Levanta a mão se tem alguém aqui que Jesus cobrou alguma coisa para você ser salvo, para você ter a salvação. Vê se Deus cobrou alguma coisa. Porque se você for em algum lugar que falou assim: ó, meu querido, para você ser salvo você tem que fazer um checão de 500. Sai de lá, correndo. Correndo, sai de lá. Jesus nunca cobrou nada de você. Aliás, Deus, mas Ele deu um filho por você. Você pode dizer amém? Então aprendemos a amar com Ele, casais. Não é cobrando, é dando. Amor não cobra, amor dá. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: quem ama, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Amém? A palavra do Senhor. Versículo 13. Quinta coisa que Paulo está nos ensinando nessa noite: que ser discípulo para receber as maravilhas de Deus é quando você está debaixo de uma ação de ministério. Que diz aqui no versículo 13: quando vieres, trague a capa que deixei em Trôdade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente o pergaminho. Você vai receber coisas de Deus quando você andar debaixo de uma ação de ministério. Nós aqui, nós temos um ministério que Deus nos deu. Enquanto você estiver andando debaixo desse manto de ministério, você vai receber algumas coisas que o ministério recebe. Ah, pastor, mas eu recebo muitas coisas. Eu busco na minha casa, eu busco sozinho. Querido, eu creio de todo o coração que quanto mais você buscar Deus, mais você recebe as coisas de Deus. Quanto mais bênção você tiver, mais bênção você vai receber. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que tem algumas bênçãos, tem algumas coisas que Deus dá, que Ele não dá lá no teu quarto sozinho. Ele dá quando você anda debaixo de uma ação de ministério. Então aqui, quando Paulo fala de uma capa que ele está precisando, ele está dizendo o seguinte: quando você anda debaixo de uma ação de ministério, Deus abençoa a tua vida em muitas coisas que você não recebeu ainda. Então vira para o teu irmão e fala assim:
maior que o teu cansaço é a palavra do culto que você não pode perder. Fala assim: maior que o teu cansaço é os dias de oração que Deus vai derramar na igreja. Fala assim: maior que o teu cansaço é a bênção que Deus derrama lá na célula, quando você vai lá. Chacoalha o teu irmão que está do teu lado, fala assim para ele: quero te ver na célula terça-feira. Fala para ele: vai perder a bênção? Sexta e penúltima coisa, meu querido: ser discípulo é você receber as maravilhas de Deus. Escuta essa: ser discípulo é você receber as maravilhas de Deus na sua perseverança. Quando te criticarem, quando perseguirem você, quando te chamarem de puxa-saco, quando falaram que você é filhinho do fulano, quando magoarem você porque você está querendo praticar algo que você está aprendendo. Olha só o que diz aqui no versículo 14. Alexandre andava com Paulo, mas fez muito mal com ele. Olha só: Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo a sua obra. Tu, olha só o que aconteceu, falando para Timóteo: tu guarda dele também, ó, nem anda com ele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja colocado por conta. Querido, aprenda uma coisa: quando você decidir ser discípulo e andar e caminhar, muitos vão criticar você, muitos vão falar mal de você, muitos vão até te magoar, gente até perto de você. Mas aprenda uma coisa: continua firme, que Deus vai honrar com você. Versículo 19. Ser discípulo é você receber as maravilhas de Deus quando o seu coração se alegra em saber que muitas pessoas, irmãos e irmãos, estão caminhando no mesmo propósito que você. Querido, nós vimos isso ontem aqui. Seja no tempo bom, seja no tempo ruim, seja pregando, seja esfregando o chão, sendo cuidando de uma pessoa boa, sendo cuidando de uma pessoa ruim. Versículo 19. Enquanto todo mundo tinha abandonado, Paulo fala o seguinte: que Prisca e Áquila e a casa de Oníforo tinha saudado Timóteo. Ele fala que Erasmo, Trifomo, fala também de Eubulo, de Prudente, de Lino, de Cláudia e de todos os outros irmãos, tinha saudado Timóteo. Isso significa que tinha muitos irmãos que estavam caminhando no mesmo propósito. Não frequenta apenas a igreja, deseja viver o propósito que ela está ensinando. Fala assim: não seja apenas ovelha na igreja, deseja ser discípulo na igreja. Fala assim: não pare apenas no profetizar, no expulsar demônio, no fazer grandes maravilhas. Continua para frente, praticando isso, mas vivendo também o amor, o ensino, a fé, a longanimidade, a perseverança, e não ser mais sozinho, mas caminhar com pessoas e deixar outras caminhar com você.